eu hoje eu vou presenteá-los com um vídeo que eu fiz anos atrás sobre o Tolkien, né? E a primeira partezinha eu comento brevemente sobre a mulher, né? A figura da feminina na obra do Tolkien, né? Um pouco, dou uma pincelada, né? Na obra do Tolkien. E a segunda parte eu vou ler um trecho de uma carta, né, de uma das cartas do Tolkien. É uma carta do Tolkien para o filho dele, em que ele fala justamente sobre essas questões de casamento e de casamento da natureza da mulher e dos problemas que ele via, né, que ele vislumbrava já desde a época dele, né, e para o futuro próximo aí, né, em que a gente vive. Então fiquem agora com o vídeo, então, mas não deixem de conferir a segunda parte em especial, que é essa leitura desse trecho dessa carta. Aliás, eu recomendo que, se você puder pegar o livro, né, com as cartas dele, fica aqui a minha recomendação. Eu vou ler só um trecho que eu acho relevante aqui dessa carta pro filho dele. Não deixem de conferir. Então, e vocês vão notar que eu estou um tanto diferente, porque é de anos atrás aí. E eu só nunca concluí o vídeo, estou concluindo agora. Então, forte abraço e fiquem com o vídeo. Saudações. Quando eu olho para trás, eu vejo as obras que foram importantes na minha vida, né? Uma delas, talvez a mais importante, tenha sido a obra do Tolkien. E no fim das contas, olhando para trás, eu acho que o Tolkien foi muito importante para minha conversão ao catolicismo. Muita gente não sabe porque já, quando você olha para a roupagem que foi sendo dada, né, para a obra dele, principalmente essas roupagens mais recentes, mas a obra do Tolkien ela é bem católica, né? Então, O Senhor dos Anéis é uma obra que, quando você para, claro que você tem que ser uma pessoa inteligente para entender do que ele está falando ali, ou precisa de alguma ajuda, né? Porque, como ele já explicou, como ele explicou, né? Em cartas e etc. Quando a obra não é católica, não foi católica quando ele estava escrevendo, mas ela foi, mas na revisão, certamente ele colocou o catolicismo dele ali. E o que acontece é que, quando eu era novo, quando eu tinha lá meus, sei lá, meu início, quando eu ainda nem era gente ainda, eu gostava muito de ler os livros do Senhor dos Anéis. Na verdade, eu tive em contato primeiro com RPG, com Dungeons and Dragons, né, daquela época em que eu não cheguei a pegar realmente a geração Xerox, que é aquela galera que ficava xerocando, mas eu peguei o finzinho daquilo, né? E enfim, a época da Dragão Brasil e tudo mais. E disso eu eventualmente cheguei no Senhor dos Anéis. E eu acho que ficou a sementinha ali, né? Então, eu parando para analisar hoje em dia, eu acho que, levando em consideração o conteúdo do meu vídeo anterior, que é sobre o poder da narrativa, né? Eu acho que, se eu parar para observar, eu acho que foi uma sementezinha positiva que foi colocada ali, né? E então eu, no fim das contas, eu estava mais familiarizado com a cristologia e com toda com vários conceitos católicos do que talvez eu tivesse imaginado, levando em consideração que eu cresci num lar sobretudo protestante, né? E eventualmente adotei o ateísmo, o agnosticismo e, enfim, cheguei a tive uma tive passagens de estudos das ciências ocultas, mas, enfim, cheguei ao catolicismo. E então é uma obra que não só que ela tem um apelo óbvio para as crianças, né? E tem um apelo também para quem realmente tenha um interesse em ler aquilo lá e buscando, né, realmente esses conceitos. Eles estão ali. Então é uma obra muito rica porque ela consegue abranger
várias, assim, desde da criança até, enfim, ela consegue te manter interessado nela, né? Enfim, é uma obra muito rica. Mas uma coisa que eu tenho pensado já há um tempo conversar, e amarrando com o que eu tenho falado aqui no canal, com o conteúdo do canal, é sobre a mulher em Tolkien. Então, assim, a figura da mulher, você tem aquelas figuras, assim, elevadíssimas, como desde a... Então, você tem aquelas mulheres fortes como a Galadriel, né, que muito forte, poderosa, cheia de híbris, mas, sobretudo, com características claramente femininas. Então, não invade a área do o poder dela se manifesta de maneira diferente, né? E você vê isso muito claramente naquela cena, né, em que ela fala que ela seria uma mulher, uma senhora terrível, né? Em que as pessoas olhariam para ela e se desesperariam, enfim, é uma coisa diferente, né? É uma forma diferente. Você tem personagens a, como a Arwen, né? Que é demonstra uma força muito grande né, quando ela decide ficar junto com o... Perdão, eu tinha esquecido o nome do Aragorn. Não. Quando a Arwen decide ficar com o Aragorn e deixando para trás a sua imortalidade de elfo, né? Então, ela decide ficar. Então, ou seja, personagens que demonstram muita força, né? E tem a Elwyn também, que é aquela que acaba dando o golpe derradeiro que acaba matando o Witch King, né? O, o Rei Bruxo, né? De Angmar, que é o líder dos Nazgûl. Então, enfim, mas aquela cena é interessante porque na verdade ela está protegendo o corpo do... Na verdade, o corpo não, mas ela está protegendo, né, o rei Theoden e... Então, ou seja, ela tira forças, né, para lutar dali, ou seja, naquele instinto de proteção, né, e ela decide encarar, ainda que exista um grande debate se, na verdade, foi ela ou se foi o Merry que matou, o que tenha dado o golpe que destruiu o líder dos Nazgûl. Porque na cena, né, o Merry vai lá e ele dá o primeiro golpe, né? E, e aí o que acontece é que nós tínhamos já uma descrição que dizia que aquela arma, aquela lâmina, né? Aquela arma que eles tinham, que os hobbits tinham, que eles haviam adquirido, mas aquela arma que eles haviam adquirido lá no primeiro livro era a única lâmina que era a lâmina de Númenor, né? A única lâmina que os Nazgûl temiam, né? E que poderia realmente dar cabo deles. Então, a questão é se quando ele causa aquele ferimento, se ele já se a partir daquele momento ele já o Witch King estaria realmente já predestinado à destruição, ou se o Merry na verdade quebrou algum tipo de feitiço, né? Porque isso não ficou claro nos livros, né? Existe algum indício de que sim, alguma coisa aconteceu, mas não muito mais do que isso, é um indício, né? Então, mas seja como for, ela demonstra essa força, essa valentia, que algumas pessoas até vão dizer que é um traço que é o traço de um guerreiro, né? Mas eu enxergo mais como uma vontade de proteger o rei, de esse instinto, não necessariamente maternal, mas que é muito forte na mulher.
E aí você tem também a história do Beren e Lúthien, né, que na obra do Senhor dos Anéis. E uma história muito legal, muito bonita. E o Tolkien, ele se referia, né, ele, por exemplo, no túmulo ah, da, da mulher dele lá, dele e da mulher dele, tá lá Beren e Lúthien, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que está escrito, mas eu lembro que tem uma coisa assim, então parece alguma idealização, mas numa carta pro filho dele, o Tolkien, ele dá um conselho que eu acho que é muito válido sobre a natureza da mulher, sobre como o filho dele deveria encarar essa situação, né? E nós estamos falando de um cara que é católico praticante, né? Que era católico praticante, que ia à missa diariamente mas que certamente tinha uma lucidez com relação a isso e de quais são os problemas que nos afligem, que afligem a sociedade, que eu achei que valeria a pena compartilhar com vocês. Então eu vou ah, pausar o vídeo agora e vocês vão ficar com esse. Eu vou ler, né? Eu vou ler a tradução desse trecho dessa carta para o filho dele e colocar aí na tela também o original. Então vocês podem, quem acompanha o meu canal sabe como eu costumo fazer. Então é isso. Então já vou pedindo aqui para você curtir e compartilhar, mas prestar bastante atenção nessa carta nesse trecho dessa carta que eu vou compartilhar com vocês. Carta para Michael Tolkien, escrita entre os dias 6 e 8 de março de 1941, sobre a questão do casamento e das relações entre os sexos. Os relacionamentos de um homem com as mulheres podem ser puramente físicos, abre um parênteses aqui, na verdade eles não podem, é claro, mas quero dizer que ele pode recusar-se a levar outras coisas em consideração para o grande dano da sua alma, do corpo e das delas. Fecha parênteses. Ou podem ser amigáveis. Ou ele pode ser um amante, abre um parênteses aqui, empenhando e combinando todos os seus afetos e poderes de mente e corpo em uma emoção complexa, poderosamente colorida e energizada pelo sexo. Fecha aqui o parênteses. Esse é um mundo decaído. A desarticulação do instinto sexual é um dos principais sintomas da queda. O mundo tem ido de mal a pior ao longo das eras. As várias formas sociais mudam, e cada novo modo tem seus perigos especiais. Mas o duro espírito da concupiscência vem caminhando por todas as ruas e se instalou em todas as casas, desde que Adão caiu. Deixaremos de lado os resultados imorais. Para esses, você não deseja ser arrastado. A renúncia, você não tem nenhum chamado. A amizade, então, nesse mundo decaído, a amizade que deveria ser possível entre todos os seres humanos é praticamente impossível entre um homem e uma mulher. O diabo é incessantemente engenhoso e o sexo é seu assunto favorito. Ele é da mesma forma bom tanto em cativá-lo através de generosos motivos românticos ou ternos quanto através daqueles mais vis ou mais animais. Essa amizade tem sido tentada com frequência. Um dos dois lados quase sempre falha. Mais tarde na vida, quando o sexo esfria, tal amizade pode ser possível. Ela pode ocorrer entre santos. Para as pessoas comuns, no entanto, ela só pode ocorrer raramente. Duas almas que realmente possuam uma afinidade essencialmente espiritual e mental podem acidentalmente residir em um corpo masculino e um feminino e ainda assim podem desejar e alcançar uma amizade totalmente independente do sexo. Porém, ninguém pode contar com isso.
o outro parceiro irá desapontá-lo ou desapontá-la, é quase certo, ao se apaixonar. Mas um rapaz realmente não quer, via de regra, amizade, mesmo que ele diga que queira. Existem muitos rapazes, via de regra, ele quer amor, inocente e talvez ainda irresponsável. Aí, que sempre foi o amor pecado, como diz Chaucer. Então, se ele for cristão e estiver ciente de que há tal coisa como pecado, ele desejará saber o que fazer a respeito disso. Há, na nossa cultura ocidental, a romântica tradição cavalheiresca, ainda forte, apesar de que, como um produto da cristandade, porém de modo algum o mesmo que é ética cristã, os tempos são hostis a ela. Tal tradição idealiza o amor, e ademais, ele pode ser muito bom, uma vez que ele abrange muito mais do que prazer físico e desfruta, se não de pureza, pelo menos de fidelidade e abnegação, serviço, cortesia, honra e coragem. Sua fraqueza, sem dúvida, é que ele começou como um jogo artificial de cortejo, uma maneira de desfrutar o amor por si só, sem referência, e de fato contrário ao matrimônio. Seu centro não era Deus, mas divindades imaginárias, o amor e a dama. Ele tende aqui a tornar a dama uma espécie de divindade ou estrela-guia, do antiquado sua divindade, a mulher que ele ama, o objeto ou a razão de uma conduta nobre. Isso é falso, é claro, e na melhor das hipóteses, fictício. A mulher é outro ser humano decaído como uma alma em perigo, mas, combinado e harmonizado com a religião, como era há muito tempo, quando produziu boa parte daquela bela devoção a Nossa Senhora, que foi o modo de Deus de refinar em muito nossas grosseiras naturezas e emoções masculinas, e também de aquecer e colorir nossa dura e amarga religião. Tal amor pode ser muito nobre. Ele produz, então, o que suponho que ainda seja sentido entre aqueles que mantêm ainda que um vestígio de cristianismo como o ideal mais alto de amor entre um homem e uma mulher. Porém, eu ainda acho que ele possui perigos. Ele não é completamente verdadeiro e não é perfeitamente teocêntrico. Leva, ou de qualquer maneira levou no passado, o rapaz a não ver as mulheres como elas realmente são, como companheiras em um naufrágio e não como estrelas guias. Um resultado observado é que, na verdade, ele faz com que o rapaz torne-se cínico. Leva-o a esquecer os desejos, necessidades e tentações delas. E impõe noções exageradas de amor verdadeiro como um fogo vindo de fora, uma exaltação permanente, não relacionado à idade, à gestação e à vida simples, e não relacionado à vontade e ao propósito. Um resultado disso é fazer com que os jovens, homens e mulheres, procurem por um amor que os manterá sempre bem e aquecidos em um mundo frio, sem qualquer esforço da parte deles, e o romântico incurável continua procurando até mesmo na sordidez das cortes de divórcio. As mulheres realmente não têm parte em tudo isso, embora possam usar a linguagem do amor romântico, visto que ela está tão entrelaçada em todas as nossas expressões idiomáticas. O impulso sexual torna as mulheres, naturalmente quando não mimadas, mas altruístas, muito solidárias e compreensivas ou especialmente desejosas de assim o serem, ou de assim parecerem, e muito predispostas a ingressarem em todos os interesses, na medida do possível, de gravatas à religião do jovem pelo qual estejam atraídas. Nenhuma intenção necessariamente de ludibriar. Puro instinto. Um instinto serviente, de esposa, generosamente aquecido pelo desejo de um sangue jovem. Sob esse impulso, elas de fato podem alcançar com frequência um discernimento e compreensão extraordinários, até mesmo de coisas que em outras circunstâncias estariam fora de seu âmbito natural, pois ao dom delas serem receptivas, estimuladas, fertilizadas em muitos outros aspectos que não o físico pelo homem. Todo professor sabe disso. O quão rápido uma mulher inteligente pode ser ensinada, captar as ideias dele, ver seu motivo e como, com raras exceções,
elas não conseguem ir além quando deixam a tutela dele, ou quando param de ter um interesse pessoal nele. Mas esse é o caminho natural delas para o amor. Antes que a jovem perceba onde está, e enquanto o jovem romântico, quando ele existe, ainda está suspirando, ela pode de fato se apaixonar. O que para ela, uma jovem ainda pura, significa querer se tornar a mãe dos filhos do jovem, mesmo que esse desejo não esteja de modo algum claro ou explícito a ela, então acontecerão coisas, e elas podem ser muito dolorosas e prejudiciais caso deem errado, especialmente se o jovem quisesse apenas uma estrela guia ou divindade temporária, até que fosse atrás de uma mais brilhante, e estivesse simplesmente desfrutando da lisonja da simpatia belamente temperada com o estímulo do sexo. Tudo bastante inocente, é claro, e muito distante da sedução. Mas pode encontrar na vida, como na literatura, mulheres que são volúveis, ou mesmo puramente libertinas. Não me refiro a um simples flerte, o treino para o real combate, mas às mulheres que são tolas demais até mesmo para levar o amor a sério, ou que são de fato tão depravadas ao ponto de desfrutar as conquistas ou mesmo que apreciem causar dor, mas essas são anormalidades. Embora falsos ensinamentos, uma má criação e costumes deturbados possam encorajá-las. Muito embora as condições modernas tenham modificado as circunstâncias femininas e o detalhe do que é considerado decoro, elas não modificaram o instinto natural. Um homem tem um trabalho de toda uma vida, uma carreira e amigos homens, todos os quais podem, e o fazem, quando ele possui alguma coragem, sobreviver ao naufrágio do amor. Uma mulher jovem, mesmo uma economicamente independente, como dizem agora, o que na verdade significa subserviência econômica a empregadores masculinos, ao invés de subserviência a um pai ou a uma família, começa a pensar no enxoval e a sonhar com um lar quase que imediatamente. Se ela realmente se apaixonar, o navio naufragado pode de fato acabar nas rochas. De qualquer maneira, as mulheres são em geral muito menos românticas e mais práticas. Não se iluda com o fato de que elas são mais sentimentais, entre aspas aqui, no uso das palavras, mais espontâneas com, abre aspas, querido, fecha aspas, e coisas do gênero. Elas não querem uma estrela guia. Elas podem idealizar um simples jovem como um herói, mas elas não precisam realmente de tal deslumbramento, tanto para se apaixonarem como para permanecerem assim. Se elas possuem uma ilusão, é a de que podem remodelar os homens. Elas aceitarão conscientemente um canalha, e mesmo quando a ilusão de reformá-lo mostrar-se vã, continuarão a amá-lo. Elas são, é claro, muito mais realistas sobre a relação sexual. A não ser que sejam corrompidas por péssimos costumes contemporâneos, elas via de regra não falam de modo obsceno. Não porque sejam mais puras do que os homens, pois elas não são, mas porque não acham isso tão engraçado. Conheci aquelas que aparentavam achar isso engraçado, mas, no geral, é fingimento. Tais coisas podem de ser intrigantes, interessantes, atraentes, em boa parte atraentes demais, mas é um interesse natural honesto, sério e óbvio. Onde está a graça? Aqui eu vou concluir o trecho, né? Essa carta continua por um bom tempo, por mais diversas páginas. Eu acho que dá para ter uma ideia, né? Tem um trecho um parágrafo em específico que eu gostaria de dar uma certa ênfase a ele, então eu vou ler de novo um trecho dele. É essa aqui em que ele fala que fala do instinto subserviente da mulher, né? Que sob esse impulso elas de fato podem alcançar com frequência um discernimento e compreensão extraordinários, até mesmo de coisas que em outras circunstâncias estariam fora de seu âmbito natural, pois é dom delas serem receptivas, estimuladas e fertilizadas em muitos outros aspectos que não o físico pelo homem. E todo professor sabe disso. O quão rápido uma mulher inteligente pode ser ensinada, captar as ideias dele, ver seu motivo e como, com raras exceções, elas não conseguem ir além quando deixam a tutela dele,
ou quando param de ter um interesse pessoal nele. Ou seja, elas não conseguem ir além, né? E como o interesse das mulheres é muito pessoal, né? É muito na figura das pessoas primordialmente, mais do que nas matérias em si, e essa é uma impressão que eu tenho também. Então eu acho que esse trecho é bem interessante. No geral, é tudo muito interessante. Essa semana eu parei para comentar sobre o tecno-waifuísmo lá, que o Fox estava falando lá. Ele fez até uma tréplica esquisita dele lá. Mas eu gostaria de comentar um trecho aqui que eu acho que é bem interessante, que eu acho que tem a ver, que ele fala da romântica tradição cavalheiresca, que ainda é forte, né? E que idealiza o amor, né? E que um amor, né, que abrange mais do que prazer físico e desfruta, senão da pureza, pelo menos de fidelidade, abnegação, serviço, cortesia, honra e coragem, né? Sua fraqueza, sendo ver que ele começou por um jogo artificial de cortejo. Aqui, um jogo artificial. Essa é uma fraqueza. Um jogo artificial de cortejo. Então, o que pode ser mais artificial do que o tal do tecno-waifuísmo? O tecno-waifuísmo é um conceito criado agora pelo Fox, que eu vejo isso como um potencial perigo, porque pode ser o início de uma coisa muito ruim, e eu acho que tem a ver com isso daqui, né? Que a ideia seria... Tecno-waifuísmo é a ideia de você criar uma figura feminina imaginária, né? Em que, e assim, como é que ele colocou? A idealização é o seu amor idealizado, né? Personificado e transferido para essa figura imaginária, que você pode dar uma forma a ela, primeiro através de desenho e eventualmente até através de uma doll. Doll é aquela boneca inflável mais avançada, né? Eventualmente até com inteligência artificial e tudo mais, né? Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia do tal do tecno-waifuísmo. E eu acho que é interessante contrastar com isso daqui, ó. Seu centro não era Deus, mas divindades imaginárias, o amor e a dama, né? Então, ele tende ainda a tornar a dama uma espécie de divindade ou estrela guia, do antiquado, sua divindade, igual à mulher que ele ama, o objeto ou a razão de uma conduta nobre. Isso aqui é exatamente o que está sendo dito sobre a waifu, né? Lá do Fox, essa figura imaginária, né? Isso é falso, é claro, e na melhor das hipóteses, fictício, né? Ou seja, a única diferença disso que o Tolkien está falando aqui para o que está sendo proposto lá pelo Fox é que ele está literalmente, né? O Fox está propondo literalmente um objeto, né? Um objeto como o amor da figura da dama, né? Esse endeusamento da figura do feminino, né? Então eu vejo como perigoso. Então o Tolkien ele está aqui advertindo contra essa idealização, né, do amor, essa idealização da figura da mulher, né, da mulher em si. E agora eu acho que hoje em dia é fácil de observar como isso não se restringe a um perigo de idealizar uma mulher em si, mas também o de você idealizar essa outra coisa que está surgindo aí. Bom, eu vou ficando por aqui. No livro, existe esse livro em português, eu não sabia da existência dele. Eu parei para traduzir até que me apresentaram o livro e falaram, não, mas já tem traduzido aqui em português, é uma boa tradução, nunca é ideal na nossa cabeça, né? Mas eu recomendo então, é a carta de número 43 do livro aqui. E, bom, eu vou ficando por aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, clicar no sininho, de entrar nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Para isso, basta enviar um e-mail para escritonasombras@gmail.com. Tem o grupo do Escrito nas Sombras no Facebook também, tem umas 2.600 pessoas lá. É um grupo que assim, é um dos primeiros que eu criei, então é um grupo bem bacana, bem legal, tem bastante... ele é bem... O público é bem diversificado com relação a esse, né? É um outro público,
mas eu acho que é interessante, eu gostaria muito de integrar esses dois grupos. E tem também o canal no Telegram, é Recanto do Guerreiro, é só procurar lá no Telegram Recanto do Guerreiro, e tem também o Escrito nas Sombras, né? Então são dois canais bem bacanas lá, que tem lá. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.